qual foi o primeiro jogo que você se lembra de ter jogado, assim? O primeiro jogo que eu me lembro é Wolfenstein, que chama. Era um jogo que a única coisa que eu lembro, assim, era de paredes azuis. Era um jogo tipo de paredes azuis. Assim, é um FPS, ou seja, um jogo de tiro. E aí você acompanhava o bonequinho, só que todo o mapa, assim, todo o território que você passava com o boneco eram de paredes azuis. Então eu só lembro das paredes azuis. Então foi um jogo de tiro que foi o seu primeiro. O que eu lembro, que né? Você lembra, eu acho que até tiveram outros antes, alguma coisa que meu pai deve ter colocado lá pra eu testar, mas eu... Mas já no computador, isso? No computador, eu nunca fui muito do videogame. Que acaba sendo um pouco diferente da maioria dos gamers da minha idade. A maioria começou nos videogames, no fliperama e tal. E, querendo ou não, eu sou de uma família com 3 irmãs, né? 3 mulheres. Então a gente não tinha videogame, eu só tinha o contato com o computador porque meu pai era tecnólogo. E as suas irmãs, elas Nunca foram gostam muito... dessa área ou não? Totalmente diferente? Nunca foram muito afim dessa coisa toda. Então, assim, elas me apoiam, né? O que eu faço hoje, acham legal, mas não são tão longe de fazer qualquer coisa disso. Elas são meio que da área da saúde, assim. Uma das minhas irmãs é farmacêutica e a outra tem uma loja de produtos médicos. É bem fora mesmo do... Empreendedora. E aí, depois desse joguinho aí de tiro, como é que foi a trajetória, assim? Eu sempre mudei muito de jogo. Então, joguei muitas coisas. Joguei Gunbound, joguei Grand Chase... Joguei Ragnarok, tô aqui olhando na sua cara ver se... Não, Ragnarok eu conheço esse nome, mas também nem sei qual que é. Enfim. É que eu falei pra ela, gente, Sonic. antes aqui nos bastidores, você vai estar falando aqui com uma tiazinha que não entende nada de games, assim. Tipo, que jogava Sonic, Pac-Man, eu já fui do videogame mesmo, né? Então, o Sonic, ele era do videogame, então não me marcou tanto, né? Mas, enfim, migrei muito, muito, muito de jogo. Eu me lembro, inclusive, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar num computador, achei estranhíssimo. Meu Deus, como é que faz isso aqui? Eu acostumada a ela ter assim ou assim. E eu não tive essa dificuldade, assim. Você pegou, assim, em algum momento a época do videogame que tinha um tapete de dança? Nossa, eu não cheguei a jogar isso, mas eu achava o máximo. Porque assim, eu só tive acesso à internet mesmo depois dos 20 anos. Então a internet entrou na minha vida muito tarde. Mas era uma coisa que eu achava muito legal. Foi o único, assim, videogame, assim, quando eu cheguei a ter algum contato, foi porque a minha irmã mais velha queria esse tapete aí. E aí eu não sei o que ela fez lá, que ela comprou um videogame e colocou o tapete. E essa era a diversão de videogame que a gente tinha. No máximo, depois, um pouco mais pra frente, a gente teve contato com Crash, que é um outro jogo muito famoso também. Mas de resto era só computador. Pra mim, o jogo da minha vida, assim, que acabou perdurando por muito mais tempo, é The Sims. Esse é bem famoso. Esse é famoso por incrível também. que pareça, por mais famoso que seja, eu nunca joguei esse negócio. Nossa, mas teve uma época que era muito febre mesmo. Todo mundo falava. Eu falo que é o jogo da minha vida porque tem muitos, né? Acho que eu até hoje tenho The Sims 4. Então, assim, eu experienciei o 1, aí depois o 2, aí o 3, em diferentes momentos da vida. Então, pra mim, foi o jogo que mais perdurou, assim, se considerar todos os outros, né? E o que te prendeu a ele, assim? O que fez ele te fisgar? Eu acho que é porque ele era muito simples, né? Muito simples. O The Sims é aquele que você, tipo... Cria um personagem. Cria o personagem. E aí você fica vivendo ali com o personagem. Então coloca ele pra comer, como se você pra dormir. vivesse uma outra vida mesmo. Mas sabe aquele... Assim, hoje eu trabalho com um jogo competitivo, né? Mas quando eu tô no meu tempo livre, eu costumo ir pra um jogo não competitivo. Pra eu não ligar a trabalho, né? E o The Sims é muito isso, é um jogo nada competitivo. Você fica ali no seu tempo, é muito zen, entendeu? Às vezes eu jogo até paciência, sabe? Eu ia perguntar isso, se você já... Eu jogo. Nossa, paciência. Até porque eu não consigo ficar muito, assim, parada. Porque o que acontece? Eu acho que os gamers, no geral, são pessoas muito ativas. Não fisicamente, necessariamente, mas nós somos muito ativos. Então, por exemplo, é muito difícil pra mim simplesmente assistir um vídeo.
ficar parada recebendo, porque eu digo que é, por exemplo, um entretenimento passivo, né? Então, parada, recebendo o entretenimento, eu tenho certa dificuldade se eu tô no computador. Então, se eu tô no computador, eu tenho 2 monitores hoje. Então, eu coloco um vídeo para eu assistir aqui e no outro monitor eu abro uma paciência. Porque é alguma coisa que eu não preciso pensar tanto. Então, eu consigo prestar atenção no vídeo, mas não tô parada. Ah, entendi. Nossa. Paciência, eu sei que é um jogo que a galera jogava muito em escritório, assim, né? Tipo, dava um tempinho, tava ali. Ou no MSN, ou jogando paciência, ou os dois ao mesmo tempo também, sim, né? Sim. Pra mim, o jogo desses, assim, de computador que eu mais gostava é que agora, não sei por que não tem mais, né? Não, assim, pelo menos não vem já instalado no computador. É o Campo Minado. Nossa, Campo Minado. A Thalita, eu já vi que você tá se identificando com vários aí, né? Básicos. São básicos. Mas muita gente não sabe a mecânica do Campo Minado. Então eu acho que eu também me fisguei com o Campo Minado por causa disso. Porque não era um negócio tão simples. Tinha uma lógica matemática por trás. Então é bem legal, assim. E eu acabo indo. Do barco eu não lembro. Eu era muito das cartas. A Batalha Naval. Padrão também, mas é mais de tabuleiro, assim e tal. Mas eu acabo indo. Eu costumo dizer que quando eu trabalho, então, com competição de jogos. E aí, quando eu tô no meu tempo livre, eu digo que normalmente eu separo, eu segmento essas coisas. Então, ou eu vou para um jogo que não é competitivo, ou eu assisto um reality show competitivo, ou seja, eu tô na competição, mas sem o jogo. Então você é uma pessoa competitiva. Eu amo assistir a competição. Eu adoro ver as pessoas, os melhores em alguma coisa, batalhando para ver quem é o melhor.